Como emagrecer amamentando? Bom, gente, esse é um período tão lindo, né, em que as mulheres passam amamentando e criando, né, esse elo, sabe? É uma coisa tão maravilhosa, tão divina. Eu gosto muito de relembrar, né, as duas vezes, né, eu tenho dois filhos que eu passei aí por essa fase. Meu segundo filho acabou sendo amamentado por mais tempo. E eu vou contar para vocês como foi essa experiência. E é muito importante que você saiba que existe o processo de emagrecimento, e existem também, né, certas coisas que vão ser diferentes de uma pessoa para outra. Assim como um filho é diferente de outro, uma gestação é diferente da outra, o período de amamentação também é diferente, né, de uma pessoa para outra pessoa. Então, a minha primeira experiência de gestação, né, que foi quando eu fiquei esperando a Isabela, muito antes disso eu já tinha vários problemas com sobrepeso, com o tal do efeito sanfona, né, que eu ficava emagrecendo e engordava, enfim, tinha várias situações dessa aí na minha vida, né? Tem pessoas aqui que já conhecem, já acompanham aí a minha história há mais tempo e sabem, né, que o quanto eu sofria com isso. Na verdade, o meu emagrecimento definitivo veio depois da minha segunda gestação, tá? Como a gente vai falar aqui sobre amamentação, eu vou só resumir bem pouquinho ali o que aconteceu ali na fase de gravidez até o nascimento dos bebês, para depois a gente entrar aí nessa parte, tudo bem? Então, a minha primeira gestação, né, que foi quando eu fiquei esperando a Isabela, eu estava com 70 quilos e durante a minha gestação eu engordei 30 quilos. O que estava acontecendo ali naquele cenário, tá? Eu, né, já estava com sobrepeso, ainda não era assim uma obesidade. Eu não tive diabetes gestacional ali diagnosticada, mas eu sim engordei muito aquele período. Eu engordei muito porque tinham algumas questões emocionais que racionalmente são justificadas com atos. Então, por exemplo, eu comia muita pizza, eu jantava normalmente 2 vezes por dia, né? Eu repetia, né, a janta pelo menos ali 2 vezes, às vezes até comia um pouquinho mais. Eu estava realmente com o meu apetite bem aumentado e assim, com uma justificativa maravilhosa, porque eu estava grávida, eu estava muito feliz com aquele momento, eu estava recebendo atenção de muita gente, enfim, eu chegava, minha barriga chegava antes, eu estava realmente muito orgulhosa daquele momento, de estar esperando a Isabela ali, e todo mundo estava esperando aquele bebezão, né? Porque eu coloquei quase uma barriga de gêmeos ali. Então, entendam esse aspecto emocional desse cenário para vocês entenderem direitinho o que aconteceu. Quando a minha filha fez 6 meses, ela teve uma invaginação intestinal. O que significa isso? É quando uma alça do intestino entra dentro, né, da outra alça e às vezes dá um nó no intestino e a resolução disso é realmente ir para um centro de cirurgia. Ela se submeteu a essa cirurgia, ela ficou bem, mas ela acabou não mamando mais. Então, com 6 meses, ela interrompeu essa amamentação. E com isso, ela, né, teve outra introdução ali alimentar por conta disso que aconteceu, tá? Então, eu acabei amamentando a Isabela muito pouquinho. Eu voltei a trabalhar também quando ela estava com 4 meses. Então, ela teve, né, o aleitamento exclusivo por 3 meses, né? E depois disso, a pediatra já foi colocando umas frutinhas e tudo. E eu amamentava ela, eu saía, né, uma hora mais cedo do trabalho, eu amamentava ela antes de ir também, durante a noite, enfim. Então, a Isabela nunca foi daqueles bebezinhos, né, que ficam querendo mamar o tempo inteiro. Então, eu tive uma amamentação ali com ela que foi mais tranquila, assim, que ela meio que ela era muito regradinha, muito certinha, né? Então, ela mamava ali naquelas horinhas ali que eu já estava esperando. Então, não, eu acabava não amamentando tanto ela assim, e a gente teve esse período aí que foi interrompido por conta dessa cirurgia. E o que aconteceu com relação ao meu emagrecimento? Foi um pouco mais difícil para eu voltar àquele peso, né? Foi um pouco mais difícil, embora eu não tivesse desistido ali naquele momento, né? Mas a vida continuou seguindo, eu aumentei um pouquinho os números do manequim, mas a amamentação, ela além de gerar, né, de fazer com que
vínculos importantes, né, sejam fortalecidos ali entre a mãe e o bebê, além de fazer vários estímulos para que o seu útero também, né, vá se contraindo e vá voltando ali ao normal. Enfim, tudo isso aí que envolve a amamentação, eu consegui aproveitar ali naqueles 3 primeiros meses, tá? E eu tinha uma alimentação normal depois que ela nasceu. Então, eu não estava necessariamente ali fazendo alguma dieta prescrita por nutricionistas, porque a minha vida inteira, né, como eu tentava, tinha esse sonho de emagrecer, eu sempre estava tentando fazer algum tipo de estratégia. Mas naquele momento ali específico, naqueles 3 primeiros meses, eu não estava fazendo isso. Eu só estava comendo menos do que no meu período de gestação. Então, eu emagreci, voltei a emagrecer aí dos 30 quilos que eu tinha ganho, voltei a emagrecer aí 20 quilos, pelo menos ali, quase 20 quilos, né? Que não foi também rápido. Então, nesse período que ela teve, né, que submeter essa cirurgia, eu acabei até emagrecendo mais, porque, enfim, fiquei no hospital e aí, né, não comia tanto, aquelas besteiras que tem mais, né, em casa. E aí eu fiquei lá no hospital, meu foco estava totalmente ali nela. Então, acabou acontecendo dessa forma e eu consegui aí diminuir um pouco daqueles excessos, né, daqueles inchaços todos que eu estava por conta da gravidez e também, né, necessariamente porque eu também estava comendo muito errado antes dela nascer. E depois disso, meio que eu voltei a fazer o que eu já fazia antes, que era tentar emagrecer, né? Então, voltei, né, a fazer, depois que eu parei, né, com a amamentação, eu voltei para tentar ficar fazendo dietas malucas, voltei a tomar remédios, shakes e aquela coisa toda. E depois disso, 5 anos depois, quando eu engravidei do Rafael, eu já estava com obesidade mórbida, né? Eu já estava pesando mais de 100 quilos quando eu engravidei. E eu engordei só 9 quilos durante a gestação. Na verdade, o que os médicos, né, indicam, recomendam é que durante a gestação você engorde até 1 quilo por mês. No meu caso, eu precisava emagrecer, porque eu já estava com obesidade mórbida e aí o risco, né, de tanto para a mãe, né, quanto para o feto, aí, de pré-eclâmpsia, enfim, todas essas coisas, acabam acabam aumentando muito aí quando você está numa obesidade nesse grau. Então, o que aconteceu? O meu filho também tinha muitos problemas assim com gases, que a minha filha não tinha tanto, né? Como eu falei lá no início do vídeo, né? Um filho é diferente do outro, uma gestação é diferente da outra e um período de amamentação também é diferente do outro. Então, o Rafa, ele já não teve, ele tinha uma necessidade de mamar que era diferente da Isabela, ele já queria muito e muitas vezes ele não respeitava necessariamente aquelas horas, né? Igual a Isabela, que era toda regradinha, toda certinha. O Rafa, ele já tinha uma necessidade completamente diferente. E ele também sentia muitos gases. E aí eu fui na pediatra e ela falou para mim, olha, isso tudo está acontecendo porque você precisa cuidar melhor da sua alimentação. E eu fiquei assim, né? Eu fiquei muito preocupada, porque era muito ruim saber que, poxa, minha filha não teve nada disso. E agora eu não tinha engordado tanto nessa gestação, né? Tinha engordado ali dentro da recomendação, que era de até 9 quilos. Embora, gente, eu já estava com obesidade mórbida, né? Então, 1 quilo que você ganha quando você tá nesse grau de obesidade que eu tava, já faz muita diferença. E aí, assim, era realmente bem desafiador isso. E aí ela falou para mim, olha, por conta da sua alimentação, acaba prejudicando, né, bastante aí para ele e tudo. Então você precisa tirar da sua vida tudo aquilo que fermenta. E pensa, eu, uma pessoa extremamente viciada em doces, em tudo que fermentava, gente, era terrível. Mas naquele período, era o meu filho, né, que estava ali em jogo. Então eu pensei assim, né, não tem como eu continuar comendo essas coisas que estão fazendo mal para o meu filho. E aí ela fez uma lista, a pediatra fez uma lista de coisas que eu não deveria comer para que meu filho não tivesse esses problemas de gases. Meu filho ficou com aleitamento exclusivo até o 6º mês, né, de idade, e ele mamou até 2 anos de idade. 2 anos e 2 meses, mais ou menos, tá? Que ele continuou mamando. Mas a partir até os 6 meses foi exclusivo. E aí eu então resolvi
tirar e seguir o que aquela pediatra estava falando, porque eu já tinha tentado o tal do chazinho, eu fazia massagem, e enfim, dava um certo horário e ele sofria muito com essas dores. Como era uma coisa que ela meio que falou assim, olha, depende da sua alimentação, eu resolvi que eu ia fazer aquilo por causa dele. Eu não estava mais focada em emagrecer, eu não estava focada em nada mais, era só realmente eu queria tirar aquele sofrimento do meu filho, porque ele gritava de dor, né? Então, imagina, saber que ele tá gritando e isso é porque eu comi pizza. Então, sabe, não fazia sentido para mim. Então, naquele período, eu fiquei sem comer extrato de tomate, porque a pediatra, né, tinha feito aquela listinha para mim. Eu tirei todo tipo de farináceo, eu tirei alguns queijos também, não foram todos, tá? O feijão também ela tirou e colocou verdes escuros, né, no lugar para que eu não tivesse deficiência de minerais, para que eu não tivesse deficiência de ferro. E eu comi naquele período e eu odiava. E eu só também comi naquele período, eu já vou falar para vocês, tá? Mais sobre isso. Então, eu comecei a fazer aquelas coisas todas por conta do meu filho. E aí, o que aconteceu? Naquele período em que ele estava sendo amamentado, eu comecei a emagrecer muito, comecei a secar, porque eu estava sem comer aquelas coisas. E olha, foi um período muito sofrido para mim. Mas eu ficava feliz porque o meu filho começou a não ter mais aquelas crises, sabe, que ele tinha, ele já e ele começou a sorrir mais, né? Por conta da evolução ali da idade também, né? Vai chegando um período ali que a criança já vai, né? Tendo aquelas expressõezinhas. Eu ficava muito feliz com aquilo. E ele parou de chorar com aquelas dores, assim, que você via, né? O bebezinho se contorcendo. Então, aquilo dali compensava para mim. Então, eu acabei, né, fazendo todo esse esforço, todo esse sacrifício mesmo, porque realmente foi sacrificante, mas eu não me arrependo nem um dia de ter feito aquilo por ele. E sabe o que é mais interessante? Muita gente consegue algum resultado de emagrecimento quando está colocando em jogo a vida de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer aquilo para agradar o marido, às vezes a pessoa quer um resultado de emagrecimento porque ela está pensando, por exemplo, em algum evento, ou porque ela quer conquistar alguém, ou pela saúde do filho ali, como foi o meu caso ali naquele período de amamentação. E ali o que eu consegui se chama disciplina. Disciplina é quando você está extremamente focado e determinado para conseguir alguma coisa e você consegue fazer aquele planejado porque você tem um objetivo que é forte. Mas por que eu acredito que emagrecer pela disciplina não é uma coisa que é duradoura? Depois disso tudo, gente, depois que meu filho voltou à alimentação normal, depois que ele já não dependia ali, né, do meu leite, e, enfim, ele já estava comendo outras coisas, depois ele parou de ser amamentado, né, completamente, porque ele já estava fazendo outra utilização de outras coisas, né, ele não chegou a tomar mamadeira, então do peito ele já, né, estava comendo aí outras comidinhas, outras coisinhas, e aí ele só seguiu nessa outra alimentação, eu voltei a engordar. E por que isso aconteceu? Porque eu estava buscando disciplina. E buscar a disciplina é algo extremamente perigoso. Muita gente fala por aí que, mas você não emagrece porque você não tem disciplina, você tem que cultivar os bons hábitos. Tá, cultivar os bons hábitos é totalmente diferente de ter disciplina. Porque quando você alcança a disciplina, significa que você está fazendo alguma coisa que tem um custo para você, né? Alguma coisa que te leva para um sacrifício. E esse sacrifício, se essa rotina não virar hábito, vai te levar para um grau de sofrimento grande. Como a sua mente é viciada em prazer, rapidinho vão aparecer mecanismos, vão aparecer situações, vão aparecer meios para que você entre numa autossabotagem, para que você pare com aquilo dali imediatamente, entende? Se o meu objetivo era que o meu filho não tivesse mais gases, a hora que isso parou de acontecer, eu voltei a engordar. Por quê? Porque eu já não tinha mais um objetivo ali. Ué, André, mas você não sempre quis emagrecer? Sim, mas emagrecer é vago, entende? Emagrecer é muito superficial. Se você coloca ali numa comparação, né? Por exemplo, poxa, eu não quero que meu filho tenha gases. Entende que isso é forte, né? O suficiente para que você seja levado, né, para uma motivação. Mas essa motivação eu quero emagrecer só por si só, embora fosse uma coisa que, para mim, né, poxa, era forte demais porque eu passei a minha vida inteira querendo, era uma coisa que, aliada a um grau de sofrimento, não era o suficiente.
Tá, André, então qual que é a resposta certa? Como que foi que você conseguiu não só emagrecer, mas se manter, mesmo depois de já ter tido 2 gestações e várias experiências aí frustradas de tentativas que não eram duradouras? O que me levou a conseguir foi quando eu parei de ficar buscando a disciplina pela dor, por algo que me levava para um sofrimento, para uma trajetória que era prazerosa, sabe? Para um dia a dia que era prazeroso e construtivo, indo exatamente na evolução daquelas coisas que eram importantes para mim. Quando você está fazendo alguma coisa que tem sofrimento envolvido, você pode ter certeza que a sua mente, que é viciada em prazer, vai querer te proteger dessa agressão, porque ela entende que é uma agressão. Agora, se você começa a construir isso tudo de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, para que você consiga dar continuidade, a tua mente não vai ter do que te defender, porque você já está fazendo alguma coisa que é prazerosa. E o resultado disso vai ser um emagrecimento que vai ser mais satisfatório ainda, entende? Então, a grande diferença está aí, em que você coloca um prazer que está ali no teu dia a dia. Não faça as coisas com sofrimento, né? Eu podia também ter buscado, enquanto eu estava ali naquele período, fazendo alguma coisa que era muito boa para o meu filho, também está fazendo alguma coisa que era muito boa para mim. Buscando ali alternativas, tudo bem, em vez de eu ficar pensando, né, no que eu tava, no que eu não podia comer, no que eu tinha que evitar. E eu começava, se eu tivesse começado a buscar, por exemplo, receitas que fossem gostosas ou coisas que fossem prazerosas para que eu fosse colocando naquele dia a dia e não tivesse tão focada no sofrimento como eu fiquei, esse resultado poderia sim ter sido duradouro, mas eu não sabia como fazer isso. Então, por isso eu quero, né, vim aqui, né, fiz questão de vir aqui compartilhar sobre isso, da minha intimidade aqui com você, para que você não caia nessas armadilhas, para que você construa um dia a dia que seja prazeroso para você, sem sofrimento, para que você não retome aquilo que você já ganhou, aquilo que você ainda vai ganhar, aquilo que você ainda vai conquistar aí ao longo da sua trajetória.